Boa noite a todos. Estou vendo que as pessoas já estão chegando. Fico muito feliz de ter tanta gente já aqui com a gente. Boa noite, Adriana Mittelman. Boa noite, Dona Bela Picciotto. Denise Feder, que orgulho. Diana Nasser, boa noite. Jaque Lisbona. Querida Judite Govese, bem-vinda. Lilian Nigri, Lisa Barzilai, sejam todas bem-vindas, todas e todos. Vamos esperar, aguardar que todo mundo entre, todo mundo se acomode no seu sofá, porque a gente vai ter uma noite bem gostosa. Vera Dayan, boa noite. Querida Shirley Bidlovski, boa noite. Bem-vinda. Mais um pouquinho e a gente já pode começar, só mais um pouquinho de paciência. Sabrina Lovental, boa noite. Renata Finkelstein, que prazer ter você aqui. Priscila Grimblat, boa noite. Pati Lisbona Fux, boa noite. Milton Vashman, boa noite. Que bom que você está aqui com a gente. Mais um pouquinho, gente. Vamos se acomodando. Roberto Feder, bem-vindo. Que orgulho. Simone Shapira Weisman, que bom que você está aqui com a gente. Você foi fundamental para essa noite. Bem-vinda. Vão se acomodando, mais um pouquinho, a gente já vai começar. Karin Topchevski, boa noite. Catizinha Borger, bem-vinda. Estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Que bom ter todos nós reunidos, mesmo que virtualmente. Sara Orovitz, oba, você está aqui. Bem-vinda, boa noite. Bom, vamos então começar. Bem-vindos a todos. Só um minutinho que eu já vou organizar aqui. Bem-vindos. Que prazer ter vocês com a divisão feminina do Fundo Comunitário. Essa noite teremos um convidado muito especial, com um currículo respeitável, e está hoje estreitamente relacionado a um tema que é essencial para o nosso desenvolvimento, o dos nossos filhos e de nossa sociedade como um todo, a educação. Renato Feder não é nada menos que o atual secretário da Educação no Paraná e foi convidado ao Ministério da Educação do Brasil. O tema educação esteve sempre presente de forma significativa ao longo da nossa história. A educação é a base dos valores judaicos e não é à toa que somos conhecidos como o povo do livro. A questão da educação é valorizada em todas as comunidades judaicas pelo mundo, incluindo Israel, onde o sistema educacional é bem conceituado. Ainda que gratuito, nem toda a população israelense tem acesso à educação de nível, principalmente aqueles que estão nas periferias e longe dos grandes centros.
E mesmo com êxito tecnológico e econômico nos últimos anos, cerca de 20% da população vive abaixo da linha da pobreza. E é justamente essas lacunas que a divisão feminina, através de seus projetos, vem tentando preencher, oferecendo uma melhor qualidade de vida às populações mais vulneráveis em Israel. Nossos projetos são todos ligados à área social e esperamos de pouco em pouco fazer a diferença. Por que continuar apoiando Israel? Porque é importante para nós e para as futuras gerações que nosso porto seguro, Israel, esteja não apenas economicamente, mas também socialmente fortalecido e pronto para nos receber, porque não sabemos o dia de amanhã. E não importa o que aconteça, e diferente do que ocorreu no passado, hoje temos sempre para onde ir. Então, por isso, agradeço o apoio de vocês. Aproveito essa oportunidade para agradecer ao querido Abrão Loventhal, o nosso presidente do Fundo Comunitário, por estar sempre apoiando a divisão feminina. Agradeço também muito ao Fábio Loventhal, que vai estar daqui a pouquinho aqui com a gente, essa noite, mediando esse encontro com o Renato Feder. E, claro, em nome da divisão feminina do Fundo Comunitário, agradeço ao Renato Feder por estar aqui hoje compartilhando conosco sua brilhante trajetória. Obrigado e bom evento, gente. E agora eu gostaria de chamar o Fábio. Fábio, você está aí? Oi, Lara, boa noite. Boa noite, Fábio. Agora é com você. Obrigado pelo convite da Divisão Feminina do Fundo Comunitário Querem Yesod. É um prazer poder conduzir esse bate-papo hoje. Então, o nosso convidado, ele tem 41 anos, é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, tem mestrado em Economia pela USP, é sócio e foi CEO da empresa de tecnologia Multilaser, foi também professor, gestor de escolas e diretor por mais de 10 anos e é atualmente secretário de Educação do Paraná, um estado que tem aí mais de 1 milhão de alunos. Senhoras e senhores, Renato Feder, meu ex-vizinho. Opa, Fábio, obrigado, um prazer estar aqui, que delícia, né? Estar com a nossa comunidade, enfim, falando aí com familiares, com amigos, com pessoas tão próximas. Então, a ideia é contar um pouquinho dessa experiência, né? E, enfim, da juventude, né? Dentro do berço da comunidade judaica para uma função pública, né? Então, eu queria contar um pouco dessa experiência e depois aí tem as perguntas, né, Fábio, que você vai fazer. Sim, vamos lá. Assim, por onde começar, né? Acho que primeiro agradecendo a comunidade, né? O Abrão, que está aqui como presidente, e outros líderes comunitários. A comunidade sempre foi muito boa para mim. Então, a parte, eu diria que tranquilamente, né? Eu poderia falar que eu não seria a mesma pessoa, mas nem de perto, né, se não fosse a ajuda que a comunidade judaica me deu, né? Seja como Hanir das colônias, dos acampamentos, das atividades das entidades judaicas, seja dos cursos de liderança que a comunidade judaica me ofereceu, que a federação ofereceu. Então, sempre o papel de ativista, né, ajuda muito. Então, se você tem um filho, uma filha, um neto, né, olha, eu recomendo assim 100 vezes para você colocar a sua filha, o seu neto, a sua neta nas atividades da comunidade judaica, porque lá você aprende coisas que você não aprende em nenhum outro lugar, né? Resiliência, argumentação, empatia, trabalho em grupo, né? Isso tudo foi fundamental. Então, principalmente a comunidade judaica de São Paulo, eu tenho uma gratidão enorme. E aí, né, saindo das colônias da CIP, faculdade, e aí eu entro na Multilaser. Tudo bem, igual a vovó, né? Renato, tá bem no trabalho? Ela sempre fala, né? Tá bem, tá gostoso, e aí tá trabalhando muito, ganhando Geld, né? Então, como a vovó quis, como o papai quis, vovô, tudo bonitinho lá na Multilaser, trabalhando bastante,
Renato, enfim, deixa eu te interromper, porque você está falando da lógico. Multilaser, acho que é interessante você poder contar um pouquinho como que você foi parar na Multilaser, porque acho que tem uma história legal, né, de você, o Alexandre Ostroviec, teu amigo de infância, sócio. Conta um pouco da Multilaser, para daí depois você falar um pouquinho de como que você foi parar aí no setor de Ah, educação. ah. Então, na verdade, a história começa triste, né? Porque o pai do o Alexandre, meu melhor amigo, e a gente se dando super bem, amigo. Eu tinha 23 anos quando aconteceu, né? A minha entrada na Multilaser. A gente era amigo desde os 6 anos de idade e sempre convivendo juntos, etc. E ele tinha acabado de entrar na Multilaser, que era a empresa fundada pelo pai. O pai vinha a falecer num acidente mergulhando e aí ele fica com a empresa lá. E ele fala uma frase que me marcou muito. Ele fala assim, Renato, eu tenho 23, você tem 23. A chance de eu dar certo aqui sozinho, eu tenho 23 anos, estou na empresa há um ano, é difícil. Somar 23 mais 23 dá um presidente de 46, a gente tem alguma chance, né? E então foi isso. Eu entrei, minha família me apoiou, né? Isso é muito importante. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E aí eu fui para a Multilaser. Na época, a Multilaser era uma empresa de reciclagem de cartucho, de impressora, Reciclagem de né? cartucho pequenininha, tinha talvez 100, 150 funcionários, né? E faturava algo como 1 milhão, de 1 a 2 milhões por mês. Né? Hoje é uma potência, fatura bilhões, né? É uma empresa referência de tecnologia. Graças a Deus, tem 4 mil funcionários, fatura aí um monte, alguns bilhões, e é incrível, né? Realmente é uma caminhada. Foram 17 anos de muito, muito trabalho, né? Trabalho mesmo, foco, esforço, resiliência, muita meritocracia, trazer. Não, acho que assim, se fosse destacar uma coisa que a gente fez muito na Multilaser é não tolerar pessoas que a gente não se orgulhasse. Né? Então, a gente sempre pautou por trazer para a Multilaser, a gente nunca ficou satisfeito com pessoas que a gente não se orgulhasse. Então, a gente sempre queria mais, queria crescer, e os profissionais que a gente trazia tinham que ter essa característica, né? Entregar, querer ter esse apetite que a gente tinha, né? De deixar a marca, de crescer, de ser uma empresa grande. Então, a gente foi trazendo essas pessoas, calibrando, né? Lapidando esses profissionais e sempre com muita meritocracia. Então, aquela pessoa mais ou menos, aquela pessoa, mas você é comigo há 5 anos, tal. Na Multilaser não ficava. Né? Então, a gente cuidava muito bem das pessoas, estando com a gente ou saindo, né? Cuidava muito bem, mas para continuar com a gente nesses anos, a pessoa tinha que ter muita habilidade, muita força e muita capacidade de realização. Então, aí a gente foi montando esse time e o resultado veio vindo junto. Né? E aí, como é que você foi parar na educação? Antes de você responder, eu esqueci de mencionar no começo, tem um campo embaixo de Q&A. Quem quiser mandar perguntas também para a gente fazer para o Renato, fica à vontade. Podem colocar lá, eu vou tentar acompanhar o quadro lá de perguntas enquanto a gente vai aí conversando. Então, fala para a gente como é que você foi parar na educação, como é que foi essa migração. Isso sempre foi algo que te interessou ao longo aí de toda a tua formação acadêmica? Sempre foi algo que você teve envolvido? Uhum. Tem uma coisa chamada crise dos 40, Fábio, que todo mundo acho que tem. Né? Então, os 40 se aproximaram, né? Os 40 anos de idade, eu sempre gostei de educação, sempre gostei de jovens, sempre fui um apaixonado por educação. Então, eu tenho certeza que todos aqui se fazem uma pergunta, né? Olha, será que eu estou fazendo a coisa certa com a minha vida? Né? Será que eu estou caminhando na direção que eu quero? Né? Pô, eu estou numa empresa, eu estou num emprego, é isso que eu quero da minha vida? Né? E em determinado momento, eu acho que todo mundo tem esse questionamento e às vezes um chamado, né? Então, poxa, eu quero fazer outra coisa, eu quero trabalhar, no meu caso, né? Era essa vontade de trabalhar com educação. E aí, acho que o que foi assim realmente especial foi que eu pulei,
né? Tem muita gente que se questiona, né? Fala, pô, tô com 40 anos de idade, tô com 50 anos de idade. Eu lembro do Jack Ma, né? Que é um trilionário, acho que é ou talvez a pessoa mais rica da China, fundador de vários aplicativos, do WeChat, né? Que é uma das empresas mais valiosas da China. O Jack Ma é considerado o Steve Jobs da China, né? O Jack Ma, ele falou assim, olha, com 20 você arrisca, com 30 você fica bom, e depois você fica bom em uma coisa e depois você segue, né? Poxa, eu tive a ousadia de falar, eu acho que o Jack Ma nesse ponto está errado, porque eu não era bom de gestor de educação, mas eu quis arriscar, né? Eu quis tentar. Então, e acho que eu estimulo isso. Eu acho que com 40 anos, com 50, às vezes até com 60, você pode não ser bom em alguma coisa e querer mudar a sua vida, né? E começa lá de baixo, mas você tem um planejamento. Então, eu tive que começar realmente de baixo, né? Imagina, eu larguei a Multilaser, eu saí da Multilaser em 2017 por um emprego onde eu era analista do secretário de Educação de São Paulo. Gestão Alckmin, né? Gestão Alckmin, governador Alckmin. A gestão Alckmin era o secretário José Renato Nalini, né, um secretário de Educação na época, eu conheci. Aí eu falei, olha, eu quero trabalhar, eu estava com aquela vontade no coração, eu falei, eu quero trabalhar com educação pública, eu quero trabalhar com educação e tal, e eu queria muito trabalhar no teu time. Primeiro ele me mandou, ele falou, ó, Renato, aqui é a Secretaria de Educação, manicômio fica a 4 quadras, ele falou. Ele falou assim. E aí ele falou, ó, para tudo, volta aqui, pensa um pouco, você deve estar maluco, e enfim, se quiser muito a gente conversa de novo. Eu insisti, falei, José Renato, eu quero muito ir aí trabalhar contigo, eu quero... Ele abriu uma lista de cargos, falou, ó, tem um cargo aqui que ganha X mil reais, pouquinho, acho que era 3, 4 mil reais, e tem um cargo aqui, você entra aqui e eu vou te colocar lá na área pedagógica, que é o que você quer e tal. Eu falei, é isso mesmo, pode me nomear que eu vou. E aí eu fui, né? Eu era uma pessoa lá para aprender. Então, praticamente em 2017, estava com 39 anos, eu virei estagiário, né? Assim, ou trainee, daria para falar alguma coisa assim, né? Lá na secretaria. Mas eu estava feliz. E foi uma mudança difícil, né? Foi muito difícil. Como todas as mudanças são, né? Mas eu fui lá aprender, né? Com toda a humildade e tanta coisa para aprender, foi divertido. O pessoal do chat está perguntando se você estudou em escola judaica. Eu posso responder por você? Eu estudei 1 ano no Peretz só, mas eu acho que assim, o ambiente judaico é sempre muito saudável, né? Seja, assim, então 90% da minha educação foi no Palmares e foi em outros colégios, Colégio Palmares e outros colégios. Então, a parte que mais me influenciou foi mesmo a sinagoga, a CIP, né? E outros programas que a Federação Paulista nos ofereceu, né? Cursos, mas acho que qualquer vivência judaica é muito válida, muito válida. Voltando para a educação, como é que pintou o convite do governador Ratinho Júnior? Como é que você foi parar no Paraná? O que aconteceu? Eu fiquei na gestão Alckmin, né, lá com o secretário, em 2017, e em 2018 eu falei, olha, eu quero ser... Aí eu percebi o seguinte, isso é muito importante, acho que falar, a comunidade judaica com esse papel, né, de impacto no Brasil, eu percebi uma coisa que pouca gente sabe, né, que na minha visão é muito verdadeira. Todo mundo quer melhorar o Brasil, todo mundo quer mudar o Brasil, todo mundo quer ajudar o Brasil. E a gente investe muito dinheiro em boas causas no Brasil, né? Agora, nenhum lugar a tua caneta é tão pesada quanto no governo, né? Então, qualquer estado, né? Quando a gente fala numa secretaria estadual, por exemplo, no Paraná, qual que é o orçamento da Secretaria do Paraná?
é 7 bilhões de reais. Estou falando do Paraná. A Secretaria de São Paulo de Educação, 30 bilhões de reais. Então, imagina se o secretário, né, que ocupa essa cadeira, que tem uma caneta de bilhões, for uma pessoa descomprometida, ou incompetente, ou despreparada, ou que não está preocupada com a educação. Então, o impacto, ele desaba. Né? Esses 7 bilhões eles vão ser muito mal executados. Se você põe uma pessoa que quer fazer um bom trabalho, que está a fim de construir, seja na saúde, na educação, na segurança, no meio ambiente, quando você tem bons secretários, boas pessoas trabalhando no governo, você tem um impacto muito grande. Então, isso eu percebi, eu falei, gente, não só eu preciso trabalhar no governo, não só eu preciso ser secretário, mas o Brasil precisa de bons secretários. Porque o orçamento, imagina, o PIB do Brasil é trilhões, certo? Trilhões de reais. Metade desse dinheiro está na mão de, sei lá, 300, 400 secretários. Sim. Metade. Então, cada secretário... Uma concentração de poder, né, na mão de poucos, né, de um orçamento tão importante. É muito poder na mão de poucos. E, às vezes, pessoas que ou são despreparadas ou não estão afim de fazer um bom trabalho. Tem muito secretário do Brasil afora que ele está pensando na carreira dele política. Eu vou ser secretário de saúde porque eu vou conseguir ser deputado depois. Ou eu vou ser prefeito depois. Né? Então ele não está realmente preocupado com a saúde, preocupado com a pasta dele. E ele tem lá uma capacidade de realizar muito maior do que todas as ONGs do Brasil somadas. Muito maior do que todas as fortunas do Brasil somadas. Né? Então, a hora que essa ficha caiu, eu falei, gente, eu preciso ser secretário. Né? Eu preciso ajudar, e essa é a missão. Né? Porque o orçamento está aí. Se somar as secretarias estaduais de educação ou de outras pastas, a gente está falando de trilhões de reais. Né? De poucos. Então, eu queria ser secretário. E aí eu falei para minha esposa, eu falei assim, olha, Priscila... ser secretário, eu quero ser secretário de educação, não de saúde, nem de segurança, porque a área que eu amo é a educação. E só que talvez não seja em São Paulo, é uma cadeira só para secretário estadual e uma para municipal, é difícil. Aí ela falou, então ela falou assim, olha, pode ser outros estados, pode ser os 3 estados do Sul, Minas e São Paulo. Eu falei, beleza, combinado. E aí eu fui falar com os candidatos. Né? Eu fui conversar, e aí que eu escolhi um candidato por estado, né, para conversar, e aí conheci o atual governador, o Ratinho Júnior, quando ele era pré-candidato. E teve muita empatia, e a gente foi conversando, a gente conversou acho que a primeira vez em abril, depois conversou em maio, depois conversou em junho, depois conversou em julho, e assim a gente foi conversando sempre, né, com muita empatia, e aí quando ele ganhou, ele foi muito ousado. Né? Eu admiro muito o governador Ratinho Júnior, ele me dá muita liberdade, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas ele foi com certeza muito ousado no convite, porque eu tinha pouca experiência em gestão pública e ele me fez o convite um pouco depois que ele foi eleito. É inspirador ouvir, porque realmente eu acho que muita gente tem essa vontade, né, de fazer mais, mas nem todos têm a coragem de dar esse passo adiante aí, de assumir uma função pública, né, e se dedicar a de alguma forma tentar aí mudar o Brasil. Então acho que tua história e escutar um pouco dessa trajetória é bastante inspirador e mostra que você é um cara que realmente corre mesmo atrás das coisas que você quer, né, quando essa trajetória aí de ir falar, ir conversar, é muito curiosa. Fala um pouco da tua gestão lá na Secretaria de Educação do Paraná, quais são as ações inovadoras que você implementou, que tem feito aí resultado. Conta um pouco aí da tua gestão. Então, Fábio, só para pegar o gancho no ponto anterior, assim, é muito comum as pessoas, agora vai ter eleições municipais, né? E eleições para vereador. Então a gente vê várias pessoas na comunidade
tentando, né, indo para vereador, indo para deputado, quando tem eleições para deputado, alguns tentando ser chefe do executivo, né, prefeito, governador. Eu diria que entre você escolher para ser deputado federal ou estadual ou vereador, na minha visão pessoal, você tem muito mais chance e muito mais capacidade de realização sendo secretário. Sendo, tanto faz municipal ou estadual, a capacidade que um secretário tem de realmente impactar a sua pasta, o seu município é gigantesca. Gigantesca. Então, se um filho, se um neto que estiver maluco aí, falando, olha, quer saber, eu quero ser secretário também, pode estimular, tá? Porque eu estou muito feliz aqui e vou contar um pouquinho das coisas que dá para fazer e vale muito a pena, né? Mas então, respondendo agora, terminando o gancho, respondendo a pergunta do Fábio, né? Um pouquinho sobre a pasta. Então, qual que é a nossa intenção, né? A nossa intenção é transformar o Paraná no Canadá. Simples. Simples. Até para rimar, até rimando. Até rima, né? Transformar o Paraná tendo tanta qualidade quanto o Canadá, né? Agora, tá bom, Renato, mas como que é o Canadá, né? Se você for no Canadá, eu fui visitar escolas lá, fui nos Estados Unidos, fui na Finlândia, fui na Inglaterra, fui em Israel visitar escolas. As melhores redes do mundo não são muito diferentes das nossas escolas privadas. Então, os nossos filhos, que em geral estão em escolas boas em São Paulo, né, ou no Rio, ou nas grandes capitais, o que você vê, a lição de casa do seu filho, não é muito diferente do que você vai ver no Canadá, ou na Finlândia, ou nas melhores escolas americanas, né? O que é isso? É uma aula bem dada. Então, a primeira coisa que eu queria dividir é assim, olha a complexidade da minha pasta, né? São 2.143 escolas, 92 mil profissionais, 1 milhão de alunos e o número mais importante, 200 mil aulas. 200 mil aulas por dia. Todo dia no Paraná, 200 mil aulas. Nossa, impressionante. Então, provavelmente uma outra pessoa em educação ia falar assim, tá, eu vou entrar, agora eu vou ter um programa que vai ensinar, vai levar a família para a escola. Né? Olha que legal, para a família se envolver, para a família se engajar. Eu vou ensinar para o aluno habilidades socioemocionais, resiliência. Um outro secretário falaria isso. Né? Então, ou eu vou fazer um programa para a parte da infraestrutura, né? Ou vamos ensinar os jovens enfim, novas tendências, e muitas coisas fora da aula. Só que, na minha visão, isso desfoca, né? O que a gente precisa para virar o Canadá? Arroz, feijão, boas aulas. Eu preciso saber a qualidade dessas 200 mil aulas. O aluno precisa saber matemática, precisa saber português, precisa saber química, física, história, geografia, precisa saber essas matérias bem. O cérebro dele precisa, quando ele entra numa sala de aula, ele precisa ter uma boa aula. Arroz com feijão, uma aula gostosa, igual às aulas que a gente tinha, com bons professores. Então, a gente fez as ações, principalmente, então, 2019 foi o primeiro ano, foi um ano sem pandemia, a gente focou em tentar chegar lá na ponta, né, e ajudar o professor a dar uma boa aula, com ações concretas, práticas, né, para dar uma boa aula. Então, aí o Fábio, talvez você me pergunte assim, tá, mas dá um exemplo, né? Então, tudo bem, então 200 mil aulas, quer dizer, algumas são muito boas, algumas são, né, uma boa parte é médias, com certeza uma parte, infelizmente, é ruim, porque o nosso IDEB, né, que é a nota que mostra quantos nossos alunos aprendem, quando a gente compara com o resto do mundo, a gente está lá nas últimas posições. Então, muitas aulas no Paraná não são bem dadas, ou não eram bem dadas. Então, tá bom, Renato, então como que você muda isso? Como que, tá, então não vamos ter programas mirabolantes, inovadores, tal, vamos fazer arroz, feijão bem feito? Sim. Tá, como? Então, a gente tem algumas propostas. Então, primeiro, eu vou dizer dois, para não ser muito, para aqui não é uma faculdade de educação pública, né? Eu vou dar dois programas. Primeiro, a gente fez um programa chamado Tutoria.
que foi o Tutoria? A gente pegou 350 pessoas top no estado. 350 pessoas muito boas, que a gente selecionou, treinou, realmente pegou os melhores que a gente encontrou e chamou de tutor. São professores. Tutores aqui no Paraná. Mas são professores? São professores nossos, da rede. Tá. Dos 92 mil, a gente escolheu 300. Muito bons. Tá? Pessoas com muito mel, muito carisma, muita capacidade de liderança. Tá? Escolheu 300 pessoas muito boas. E colocou para eles uma carteira de 8 escolas. 6 a 8 escolas. Então, cada um desses tutores passava a cuidar de 6 a 8 escolas. 8 no máximo. E a gente, então, treinava ele, né? E ele visitava essa escola toda semana. Ficava lá, conversava com o diretor, conversava com os pedagogos, conversava com os professores, era um coach da escola, né? Ele assistia às aulas dos professores, ele ajudava o diretor, ele falava, diretor, vem comigo, vou dar a mão para você, vamos lá assistir uma aula dentro dessa escola. O diretor nunca tinha assistido uma aula na própria escola. O diretor, vou repetir, o diretor da escola não assistia a aula que acontecia na escola dele. Era raro no Paraná e no Brasil assistir aula. É uma coisa super importante. Então, é engraçado que nas outras profissões se assiste, né? O esporte, você vê como que a pessoa está. Um médico, né? As pessoas vão assistir a cirurgia. Qualquer profissão, é muito comum uma outra pessoa assistir como que essa pessoa está indo para falar para ela melhorar. Em educação no Brasil, assistir aula é quase um tabu. Não pode, liberdade de cátedra, não pode entrar. Então a gente fala, não, a gente quer ajudar o professor a dar uma aula melhor. Então tem que ter alguém ali assistindo e ajudando o professor. Então esse tem vários problemas de gestão, né, nas escolas públicas, né? Acho que esse também é um outro grande problema, né, que tem a ver com essa falta de preparo, né, dos diretores em administrar pessoas, né? São também professores, enfim. Então esse tutor, exatamente, Fábio. Então esse tutor entrou aí. Então cada tutor tinha só 7, 8 diretores para olhar, 7, 8 escolas para olhar. E ele assistia às aulas dessa escola, ele conversava com esses diretores, eles nos contavam quais os problemas que os diretores tinham. Então, esse foi um programa que foi um sucesso, chamado Tutoria. Então, as escolas, no começo, alguns diretores torceram o nariz, pô, esse tutor está vindo aqui, está querendo que eu trabalhe. O diretor falava quase isso, pô, esse tutor está querendo que eu trabalhe agora, que tutor chato, né? Mas era isso mesmo. Então, às vezes o tutor não funcionava, a gente trocava o tutor, mas o Tutoria, ele deu uma pegada muito forte nas escolas. Muito, muito forte. Né? Então, o tutor estava lá reportando, contando, cobrando, estimulando. O diretor que não tinha chefe, e alguns trabalhavam, alguns não trabalhavam, passou a ter um chefe. Passou a ter alguém que está lá cobrando, acompanhando, e aí o clima da escola muda. Né? Então, esse é um programa de alto impacto que a gente fez. Outro programa foi o Prova Paraná. Então, a gente faz uma prova para medir quantos alunos estão aprendendo e a correção da prova, então, o aluno faz a prova no papel, né? Ele faz aqui, marca as questões todas, e aí com o celular bate a foto, pá, e a gente sabe tudo que cada aluno acertou, não acertou, aprendeu, não aprendeu. E no dia seguinte, o professor dele recebe, olha, a tua turma foi um pouquinho melhor ou um pouquinho pior que as turmas na sua região. Então o professor já fica, opa, né? Como assim? Pior que a outra turma? Mas eu achei que essa turma era boa. Então a gente gera no professor aquela vontade, né, de melhorar, né? E mostra tudo que os alunos não aprenderam. Então, o professor de matemática sabe exatamente o que a turma dele aprendeu e não aprendeu. O professor de história sabe o que a turma dele aprendeu e não aprendeu. O professor de português também. Todos os professores de todos os anos, eles recebem assim, uma informação bem simples. Ó, das suas matérias, é uma página, né? Como que você foi perto das outras turmas, né? E o que tua turma não aprendeu, o que tua turma aprendeu. E se você quiser saber tudo que cada aluno respondeu e não respondeu, tem também. Mas o básico é como que a tua turma foi em relação às outras e o que tua turma não aprendeu, tua turma aprendeu. Então, isso, vamos dizer assim,
engajou o professor, porque a prova é trimestral. Então, se ele foi mal agora, ele, opa, preciso ensinar alguma coisa aqui para essa turma, porque eu não quero ficar em último aqui, né? Incentivo, né? Da minha região, da minha escola, o oitavo B, vamos oitavo B, temos que ir bem na prova Paraná, né? Então, essa prova Paraná também gerou muito impacto. E para citar só mais uma, a gente teve o presente na escola, que também gerou muito impacto. O presente na escola, ele é o seguinte, a chamada, que antes era em papel, né? Então ficava lá João, Gabriela, Pedro, Thiago, tal, virou no celular. João, Gabriela, Pedro, agora a gente vai fazer para o reconhecimento facial. Vai bater uma foto, né, da turma e já faz a chamada. Mas isso quando terminar a pandemia. Mas enquanto não tinha o reconhecimento facial, os alunos, o professor ia clicando aqui no celular. Qual a vantagem? Ah, tá, tirou o papel, mandou para o celular. Tem muita diferença? Toda a diferença. Toda a diferença. Por quê? Porque a gente compila essas informações e divulga para o diretor. Fala, diretor, você tem 80% de frequência. De 100 alunos da sua escola, 80 estão indo todo dia. Está um horror. A tua escola vizinha, que está numa região mais pobre, mais difícil, tem 90% de frequência. E evasão escolar é um dos grandes problemas, né, da educação altíssima, no Brasil. Altíssima. A gente tinha no Paraná 15% de falta todo dia. Nossa. Todo dia 15% dos alunos não iam à escola. E no Brasil é igual, ou pior. Em São Paulo, onde eu trabalhei, era por aí 15% também, 16%. 16% dos alunos em São Paulo não vão à escola todos os dias. Numa escola privada é 3%. 2%, 4%. Na escola pública, 16%, 15%. E aí, quando a gente entregou para o diretor, né, essa ferramenta, aí a gente mostrava, diretor, você está com 80%, você tem que subir, as escolas vizinhas estão com mais, e a gente também entregava para os alunos que estavam faltando. Aí ele começou a ligar, por que está faltando? O que aconteceu? E começou a escola a ficar mais saudável, ela precisa atrair o aluno, ela precisa funcionar melhor para o aluno ir. Né? Então, alunos que não iam porque sofriam bullying, pararam de sofrer bullying. Alunos que não iam porque tinham aulas muito chatas, pararam de ter aulas tão chatas. Todo esse movimento para o aluno ir. Resultado, a gente foi de 85 de presença para 91 de presença. A presença subiu 6 pontos percentuais, 60 mil alunos iam todo dia a mais para a escola. Então, resultado. E isso se refletiu nas aprovações. Então, a gente quase não perdeu aluno, né? A gente assim, derrubou 60% a evasão e também derrubou muito a reprovação. Né? Então foi um super sucesso isso em 2019, a gente ficou bem feliz. Não, é legal escutar tudo isso, porque a gente vê que tem muita tecnologia envolvida e acho que é um assunto que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Do papel que a tecnologia tem aí na educação. Mas vamos falar um pouco de pandemia. Né? Tava tudo organizado, 2019, tudo indo bem, e aí a gente chega esse ano com a pandemia. Eu tenho 3 filhos, tenho 3 homeschoolings, né? O meu filho pequeno, menor, está em ano de alfabetização, acho que primeira vez na história que está tendo uma alfabetização virtual, digital, remota, que é um grande desafio. Então, o que vocês estão fazendo lá no Paraná? Como que vocês fizeram aí para passar as aulas para serem remotas? Olha, Fábio, alguns momentos da nossa vida a gente não vai esquecer nunca mais, né? São verdadeiros, assim, milagres, não sei se dá para chamar de milagre, mas, sabe, são muito difíceis, são tempestades, tormentas, né, que realmente exigem o máximo que a gente pode dar, né? Eu lembro que a gente, quando as escolas se fecharam, eu fiquei desesperado, desesperado. Temos que achar uma solução, temos que colocar o EAD, sabe? As pessoas, não, vai, sabe, setor público, vai empurrando com a barriga, não, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer. E aí eu tinha pensado numa solução. Como que a gente vai? A gente vai com a Microsoft, né, com o Teams, vai com o Google Classroom, da Google, vamos com a TV, vamos com o rádio, vamos com a matéria impressa, vamos com o YouTube. Como que a gente vai fazer essa salada, né? E aí eu tinha fechado
acho que com o Google Classroom, e aí eu fiz uma call, eu liguei para 2 outros secretários às 11 da noite, e o secretário do Espírito Santo, o secretário de Santa Catarina, que são excelentes secretários, que eu adoro, quebrando a cabeça com eles, não, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele jeito, pelo menos, mas assim não vai dar certo, não sei o quê. No final, a gente conseguiu uma solução, né? E que parou de pé, a gente conseguiu colocar ela em 15 dias, então 20 de março fechamos a escola, 6 de abril a gente começou as aulas remotas. Em abril foi um lixo, né? As aulas remotas, assim, a TV estava ruim, não pegava, a aula era mal gravada, o Google Classroom não funcionava, o YouTube estava dando pau, os contratos, tudo dando errado, mas arruma. E eu lembro que no dia 6 de abril foi ao ar, acho que dia 4 de abril ou 3 de abril, a gente anunciou como ia ser, né? Eu tremia, eu suava. Eu fiz uma live, acho que 35 mil pessoas da rede pública assistiram essa live, 35 servidores, a gente explicando como que ia ser as aulas remotas, né? Eu suava porque se os professores falassem não ia ter, o sindicato não queria as aulas remotas, não, de jeito nenhum, vamos parar tudo, não tem que ter aula remota, não tem que ter tecnologia e tal, e, enfim. Só que, do jeito que foi construído, deu certo, né? Os professores gostaram, a gente teve 90% de likes, dos 35 mil que assistiram, vamos supor, 5 mil deram like e 500 deram dislike. Nessa hora, né? Acho que vai dar certo. E aí, realmente, né? Hoje já passado, imagina, passou abril, maio, junho, julho, estamos em agosto. Quer dizer, estamos no 5º mês. Tá um espetáculo. Aqui o negócio é assim, muito forte. Tá? Então, eu vou contar o que a gente construiu. A gente construiu, qual que é o coração da aula à distância aqui no Paraná? É a replicação de todas as salas físicas em salas virtuais. Então, a gente recriou. Então, aqui no estado do Paraná, a gente tem Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Curitiba, as grandes cidades, cada uma com dezenas de escolas e milhares de salas de aula. Todas essas salas existem, criadas pela Secretaria, virtualmente. Então, temos a sala de aula de matemática do 8º B de Cascavel, da escola tal. Né? Tem a escola aqui, Júlio Ribas, lá em Cascavel, né? Então, nessa escola tem o 8º B lá físico? Tem também virtual. A aula de matemática é uma sala, a aula de português é outra sala, e aí a gente, vamos dizer assim, a gente é o maestro, a secretaria é o maestro dessa sala de aula. Então lá o professor dele, o professor da turma, os alunos da turma, e todos têm que ter conteúdo, tem lição de casa, tem aula postada, tem PowerPoint, o professor faz meeting. Então, hoje, o que a gente conseguiu? No começo, a gente falava, professor, não adianta só a secretaria postar, né, as coisas. Você tem que fazer meeting. Então, o que a gente está fazendo aqui, né, que é um Zoom, a gente usa o Google Meeting, que é igualzinho a isso aqui é a ferramenta da Google. E a gente começou, e a gente mediu os meetings, que a gente tem como medir, a gente tinha, num dia, 100 meetings, 200 meetings, que é o professor fazendo o que a gente está fazendo com seus alunos, né? A aula ao vivo, a aula síncrona. Hoje a gente bateu 15 mil meetings. E teve 15 mil aulas virtuais dadas pelos nossos professores. Ontem, a gente fez 5,5 milhões de lições de casa. Então, eu entrego, então, vamos dizer assim, essa tara, né? Essa tara por indicadores, por KPIs, por dar a informação certa lá na ponta, é o que a gente construiu. Então, que vem muito da tua experiência da iniciativa privada, né? Sim, muito com certeza da iniciativa privada. Então, cada diretor, ele recebe, hoje ele acordou, ele viu todos os alunos que não fizeram lição de casa, da escola dele. Ó, a Ana não fez lição de casa, a Gabriela não fez lição de casa, o João só fez uma, o Pedro fez 2, tinha que fazer 10. E ele sabe, ele cobra. E a gente mostra para o chefe desse diretor, né, como que as escolas da região estão. A gente tem listado as regionais, né?
Então, cada regional, ela cuida de 60, 70 escolas. É uma, vamos dizer assim, a gente chama de núcleo regional de ensino, né? Como se fosse as lojas de varejo, né? Que eu gosto do varejo, como se fosse uma diretoria regional. Então, essa pessoa, ele vê como que está cada diretor dele. Ele liga assim e fala, diretor, você não fez nenhum meeting ontem na tua escola? Teus alunos não fizeram lição de casa? Que história é essa, né? Então, essa cobrança fez realmente acontecer a teoria e a prática. Então, em tese, a gente deu tudo certo, as aulas estão boas pela TV, vocês podem ir no Aula Paraná, assistir as nossas aulas de Química, Física. É um espetáculo. A aula de matemática, o professor vai fantasiado. Outro dia teve um professor fantasiado de Pokémon dando aula na TV. Nossa, é um show, né? Só que nada disso vai funcionar se o aluno não assistir, se o aluno não fizer a lição de casa, se o aluno não fizer um meeting com o professor dele. Então, a gente acompanha tudo isso e os nossos alunos estão estudando bastante, né? Estão estudando bastante. Vocês ofereceram equipamento, acesso à internet? Como é que fica daqueles alunos que não têm computador ou que não têm acesso à internet? Uhum. Então, a gente não ofereceu... Isso foi muito legal, porque o que a gente mais usa não é o notebook. O que a gente mais usa é a televisão, que todos os lares têm, praticamente, e o celular. Que praticamente todo mundo tem um celular. Uma família hoje, no Brasil, difícil não ter celular. É assim, um percentual muito, muito baixo. Então, pelo celular, o aluno consegue fazer tudo. Ele consegue no YouTube, ele consegue fazer lição de casa no Google Classroom, ele consegue fazer um Zoom, um meeting com o professor dele. Só que aí a gente não deu hardware, mas o pacote de dados a gente deu. Então, o aluno que, vamos supor, ele tem um celular, mas é pré-pago, zerado, ele pode sim fazer, ele usa a nossa internet, então o governo, a gente gasta aí alguns milhões por mês, que o governo banca o pacote de dados do aluno, né? Então isso a gente deu. Dar o hardware não é uma solução muito eficaz, né? Porque, putz, o aluno, vamos dizer assim, o celular, o aluno usa o celular que ele conhece, que ele está familiarizado. É muito mais eficaz usar o hardware do aluno. Agora, e a volta às aulas? Acho que é algo que muitas mães, avós, pais, avós que estão aqui assistindo a gente têm rezado muito aí para um pronto retorno das aulas. A gente viu aí experiências aí pelo mundo, mas já pelo Brasil, Manaus, acho que essa semana a rede municipal voltou e já tiveram casos de aglomeração, greve do Sindicato dos Professores. Como você enxerga esse retorno? Como é que está no Paraná? Olha, o retorno, né? Ele tem uma questão técnica e ele tem uma questão política. Então, é muito difícil. Eu gostaria, assim, obviamente, primeiro vem a saúde. Então, se a saúde falar, tá ok, eu gostaria de voltar no dia seguinte. Mas é complexo, né? Até para a saúde dar o ok, tem muitos estudos, os estudos são muito novos, são controversos, alguns profissionais são a favor do retorno, outros são contra. É muito difícil, é um assunto muito difícil. E mesmo com o ok da saúde, você conseguir voltar também é muito difícil, porque assim, o professor, talvez alguns não queiram voltar, né? Então, como que a gente volta com a educação e volta com uma parte dos professores ainda em casa? Então, a gente fala muito de híbrido, volta parcial, volta 30%, volta 50%. Então, eu quero muito voltar. Eu preciso voltar. Eu tenho um morro de medo que vários jovens, principalmente do ensino médio, se não voltar esse ano, não voltem nunca mais. Então, essa é a minha maior preocupação. Então, pensa, por exemplo, uma aluna tem 15 anos, estava no primeiro ano do médio, no segundo, e agora arranjou um trabalho, ou casou, ou engravidou. Será que ela vai voltar ano que vem? Né? Talvez não. E um outro aluno que também está trabalhando, a rotina, ele tem uma vida na escola. A maioria está com a gente no EAD, mas tem aluno que estão estudando pouco, não estão estudando quase nada. E mesmo um percentual baixo, a gente está falando de dezenas de milhares. Né?
Então, meu medo em não voltar como gestor público é que dezenas de milhares de alunos não voltem. Só no Paraná, imagina no Brasil. Sim. Vai ter aí anos, né? Quer dizer, um ano inteiro. E aí a gente está falando de talvez 9º ano do fundamental, 1º e 2º do médio, que fiquem sem diploma. Né? É uma catástrofe, é uma catástrofe social você ter milhares e milhares, talvez centenas de milhares de jovens sem o diploma do ensino médio por causa do coronavírus. Então, isso que eu estou querendo evitar. Agora, assim, o que é mais provável acontecer? Eu acho que a maior parte das redes vão voltar parciais esse ano e espero que voltem ano que vem. Né? Eu acho que, assim, eu estou lutando para o Paraná voltar pelo menos no mês de outubro parcial. Então, é isso que eu acho que vai... Hoje é o cenário mais provável. Né? Eu mais ou menos segui o que São Paulo... A gente estava pronto para tentar voltar em setembro, aí São Paulo prorrogou, né, a escola pública em São Paulo prorrogou de setembro para outubro. Provavelmente a gente deve seguir aqui no Paraná o mesmo caminho. Entendi. Vamos falar um pouco de Brasil. Como a Lara mencionou, né, e todo mundo sabe, teu nome foi cotado, aí você recebeu um convite para ser ministro da Educação do governo Bolsonaro, que você acabou declinando desse convite. Na tua visão, quais são os desafios aí da educação no Brasil? Óbvio que escutar você falando de transformar o Paraná no Canadá, a gente sabe que é um esforço mover uma montanha, né? E possível por todas as iniciativas que você está aí falando e pela toda a tua energia, mas de fato existe, né, um problema grave, né, nacional, né, um gap gigantesco entre a educação pública e a educação privada. Que você enxerga como os maiores desafios do Brasil nessa área da educação? 2 palavras: bons secretários ou secretárias, né? Bons gestores. Acho que o Brasil, quando cada município tem um secretário de educação, então são 5.000 secretários municipais de educação, mais os 27 estaduais, né? 26 mais o Distrito Federal. Então, assim, você ter uma pessoa que queira fazer um bom trabalho, né, já é, assim, muito, né? Para o Brasil chegar no Canadá, né, para o Brasil chegar na Finlândia, passa necessariamente por ter bons gestores. Né? Agora, assim, temos bons casos. Né? Eu vou dividir aqui uma história horripilante com vocês. Horripilante. Né? O Rio de Janeiro tinha a educação pública número 21 do Brasil. Então, tem um ranking, né, que os alunos da escola estadual fazem as provas, e aí o MEC centraliza isso e divulga desde 2005. Né? Então, já estamos aí completando 15 anos de histórico da evolução, tanto da educação pública municipal, quanto da educação pública estadual. O MEC divulga esses rankings. O Rio de Janeiro era 21º do Brasil. E aí lá entrou um secretário espetacular, não entendia lufas de educação, nunca tinha sido professor, nunca tinha trabalhado com educação, mas era um bom gestor público, que tinha vontade de fazer um bom trabalho, teve humildade de aprender, né? E esse gestor chama Wilson Risolia, tá? Ele foi secretário do Rio de Janeiro de 2010 a 2014. Em 4 anos, ele tirou o Rio de Janeiro de 21º do IDEB, né? E colocou o Rio de Janeiro em 4º lugar do IDEB. Ele virou de ponta cabeça, né, a educação pública do Rio de Janeiro. Foi para 4º lugar em uma gestão, em 4 anos. Foi de 21º para 4º lugar. Né? E depois desses 4 anos, o governador foi reeleito, mas ele já estava desgastado. Ele falou, putz, eu quero fazer outra coisa. Ele voltou para... Ele era da área pública e ele acabou aceitando um convite para ir para a área privada, né, ganhar muito mais dinheiro e tal, e foi para a área privada. E aí, ele fala para o governador, olha, eu acho que a pessoa que devia me substituir é o fulano. E o governador escolheu o Beltrano. Né? E o Beltrano descontinuou as políticas do Wilson Risolia. Resultado, se você olhar na internet,
né? O Rio de Janeiro, qual o lugar, né? Então, o Wilson Rezolia saiu em 2014, né? Daí teve prova em 2015, 2017, né? E qual o resultado do Rio de Janeiro, né? Desculpa, qual o resultado do Rio de Janeiro, né? Que foi divulgado em 2018 sobre 2017. Voltou para a 21ª, por ironia do destino, exatamente a mesma posição. 21º do Brasil. Né? Então, quer dizer, poxa, eu olho para o Wilson Rezolia e eu falo, eu quero ser esse cara. Né? Ele é uma inspiração. Né? Um professor público é mais experiente que eu quero fazer o que ele fez. Né? E outros secretários muito bons. A gente tem no estado de São Paulo um secretário chamado, o secretário adjunto, o Rocieli é um secretário espetacular, é o secretário estadual, e o braço direito dele é o Haroldo, que levou o Espírito Santo para primeiro do IDEB. Acho que o Espírito Santo era 15º, né? E também fez as boas ações, focou na aula, focou na qualidade da sala de aula, focou em assistir a aula com o professor, ajudar a escola, e o Espírito Santo hoje é o primeiro do IDEB. Então, quer dizer, se a gente... E quem que fez isso? Bons gestores, pessoas que queriam impactar. Né? Então, como que o Brasil vai chegar na Finlândia? Né? Tendo Wilson Rezolias, tendo Rocieles, tendo Haroldos, bons secretários, bons nomes que querem, né, fazer e se dedicam de coração para a sua pasta. Como você vê aí o futuro da educação com a tecnologia? Né? A gente viu que em 15 dias aí vocês conseguiram colocar de pé, e acho que não só a Secretaria de Educação do Paraná, mas todas as escolas particulares, todas as outras secretarias de educação Brasil afora tiveram que aí usar a tecnologia que veio, obviamente, em boa hora para poder permitir o EAD, que é o ensino à distância, né? Que está acontecendo e acho que aquilo que você falou, né? Já estamos aí com quase 5 meses. Eu acho que agora o começo foi super difícil para todos, né? E ainda mais para você na função de gestor público. Acho que a administração pública é muito mais engessada, né? E muito mais burocratizada para fazer com que você consiga se mexer com velocidade. Mas enfim, estamos todos aí com aulas online, esse homeschooling. Então, você aí citou algumas ferramentas que vocês usam na secretaria que tem muito de tecnologia e que trazem essa história de você ter métricas, de você ter dados, de você conseguir fazer uma melhor gestão pública com dados que você consegue coletar através da tecnologia. Então, você vê, o que você vê aí do futuro da educação com a tecnologia? Olha, eu acho que na educação, quando levada a sério essa questão das aulas remotas, das aulas virtuais, na educação a gente está fazendo do limão uma limonada, porque a educação está dando o maior salto da história mundial. Eu falo muito isso assim, com pessoas do setor. Né? Quando começa a educação no planeta Terra? Falar que há uns 15 mil anos atrás, quando a gente começou, né, lá atrás, primeiros alfabetos, a educação começa com a escrita, que tem 15 mil anos, não sei exatamente quantos anos tem, mas por aí. Né? De 15 mil anos, né, a gente veio evoluindo a educação devagarzinho, devagarzinho. Há 1000 anos atrás foram criadas as primeiras universidades, e aí a sala de aula e tal. E a educação, ela sempre se mexeu devagar. E, de repente, em 3 meses, 1 bilhão de alunos fora da escola. 1 bilhão de alunos no mundo fora da escola. Então, você chacoalha a educação, você vira ela de ponta cabeça e você traz a tecnologia para dentro e você melhora a educação. Eu tenho absoluta certeza, né, que a gente tem professores melhores no mundo, no Paraná, no Brasil e no mundo. A gente tem alunos melhores, a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais ferramentas. Então, com certeza, entre prós e contras, a pandemia do coronavírus tem muito mais prós na área educacional. Na área educacional, a gente tem, por exemplo, hoje eu tenho alunos fazendo tour no Museu do Louvre.
E não são poucos, não. Tem milhares de alunos tendo passeios virtuais no Louvre. Eu tenho 100% dos meus 60 mil professores sabendo utilizar Zoom, Google Meeting, Google Formulários, todas as ferramentas. Senão ele leva falta. O professor do Paraná, não existe um professor no Paraná que não seja conectado hoje. Quanto tempo sem a pandemia eu ia levar para conquistar isso? Uma década. Talvez nem em 10 anos a gente teria 100% dos professores usando as ferramentas da tecnologia. A gente e não são só os professores, Renato, são os pais dos alunos também. Nós aqui. Os pais dos alunos também. Os pais, os alunos. Então, não, mas sem dúvida. A tecnologia está incrível, né? Só para dar mais um exemplo, a gente vai agora, a gente tem ferramenta de redação com inteligência artificial sendo desenvolvida aqui. Então, os alunos, quantas redações o seu filho faz por ano na escola? Eu vou falar para você quantas redações ele faz. 8 redações por ano. Se faz 12 redações por ano, a não ser que seja um ano de vestibular, né? Mas normalmente um aluno faz aí 12 redações por ano na escola privada. Na escola pública, quantas redações ele faz por ano? Menos, com certeza menos. Agora, imagine uma ferramenta de inteligência artificial que a gente posta para o aluno fazer redação. A gente vai colocar, quando essa ferramenta estiver pronta, uma redação por semana para o aluno. E aí do aluno que não fizer uma redação por semana com a gente. Já vai ficar no pé dele. Pô, você fez lição de casa, você fez exercício, faça a redação também. Né? Então, é a tecnologia. A gente vai colocar aqui no Paraná programação de computador. O aluno vai aprender, se quiser, né, nos melhores cursos do mundo, aprender a programar site de internet, aplicativo de celular, aprender as linguagens Java, C Sharp, .NET. Tudo isso vai estar disponível para o aluno. Ele vai ter professor de programação de computador. Né? Então, sem a pandemia, a gente não conseguiria fazer isso. Não, acho que muito legal ouvir. Tem muita gente aqui mandando comentário, falando que te escutar é inspirador, e acho que é legal do teu papo. Realmente, também acho que a tua vontade é inspirar os outros e convidar outras pessoas a também abraçar aí essa causa de ajudar aí a mudar o Brasil. Tem muita gente perguntando sobre as suas ambições políticas, se terminada aí a tua gestão frente à Secretaria de Educação, se você tem ambições políticas. É algo que você considera? Não considero. Eu acho assim, ser secretário estadual é maravilhoso, maravilhoso. Mesmo que meus pais estão aqui vendo, minha esposa, né? Então, assim, eu sou uma pessoa totalmente realizada como secretário estadual de educação. É maravilhoso. Um dia, obviamente, se possível, eu adoraria ser ministro da educação. Mas esse é o cargo máximo que eu ambiciono, né? Porque se eu for gestor público, um prefeito, um governador, alguma coisa assim, eu vou ter que olhar outras coisas que não educação. E não é o que eu gosto é educação. Então, como gestor público, eu quero ficar na educação. Mas eu vou, Fábio, puxar um gancho, né? Hoje eu tive uma notícia triste. 2 pessoas que eu gosto muito saíram do governo Bolsonaro, né? O Paulo Webel e o Salim Matar. Chegando aqui em casa, eu recebi essas notícias, né? São 2 pessoas fantásticas, incríveis. E aí eu queria falar de um assunto que é bem espinhoso, né? Mas eu acho que é super importante falar, né? Como que e aí eu posso até dizer que eu sou um privilegiado, tá? Uma vez, assim, cada área tem os seus desafios, né? Um empresário, aqui a gente está no meio de um monte de empresários, né? Ele tem um desafio que chama-se mercado, né? Então, o mercado é o inimigo dele. Então, eu tenho que ter um produto, um serviço, e se o mercado não gosta, eu quebro, né? Na área pública, a gente tem outros inimigos, né? Tem todo o contexto político, tem o voto, né? Ou a intenção de voto, como isso, a imagem, a narrativa política. Tem os cargos. Então, no Brasil, é importante, as pessoas não sabem disso, tá? No Brasil, é muito, muito comum
um secretário de qualquer pasta, educação, segurança, saúde, meio ambiente, habitação, um secretário, quando ele vai, seja municipal ou estadual, ele não escolhe o time dele. Ele não escolhe o time dele. Né? Ele tem que atender um pedido do prefeito, um pedido do partido, ele tem que um amigo, um político, alguém que doou. Então, é muito comum que um secretário ele assuma uma pasta, seja qualquer, não estou falando estou falando do Brasil inteiro, seja estadual ou municipal. Pega uma cidade X, pega uma pasta, sei lá, vou chutar aqui, Secretaria de Saúde, tá? Para não pegar a minha. Aí lá na Secretaria de Saúde vai ter o financeiro, o gerente financeiro, o gerente de marketing, o gerente de hospitais, o gerente de atendimento, o gerente de fornecimento de remédios, cada um que cuida. Essas pessoas, às vezes o gestor não pode escolher. São indicações políticas para agradar alguém por alguém que só quer uma boquinha. E vai para o governo para ganhar um cargo. Eu ganho 4 mil reais, estou garantido, ajudei tal pessoa a se eleger, vou ajudar ela a se eleger. Né? Então, isso é uma prática comum no Brasil. Né? E é bom, é um assunto espinhoso, é bom falar, porque ela tem que ser combatida. Então, como que funciona a lógica da política? E não é só no Brasil, é no mundo. Eu falo com outros gestores de outros lugares. Infelizmente, Estados Unidos é lotado de situações assim. E Europa também, quer dizer, vamos dizer assim, você ajuda uma pessoa a se eleger, um deputado, um vereador, um prefeito, faz campanha para ele, e aí ele te dá um cargo. Você ganha lá 5 mil, 4 mil, 6 mil, 3 mil, e é a tua recompensa por ajudar. Quando chega perto da eleição, você ajuda ele de novo, e aí você tem outro cargo. Né? E no Brasil a gente tem, nossa, acho que são 200 mil cargos comissionados. Né? E, infelizmente, muitos deles não são para pessoas que querem fazer um bom trabalho, e sim como uma recompensa por ajudar tal pessoa a se eleger. Né? Por que eu estou falando desse assunto espinhoso? Eu preciso também falar. Eu sou um privilegiado. Né? Eu tenho um governador que me dá autonomia, né? E na minha secretaria, graças a Deus, né, e ao governador, eu tenho autonomia. Então, eu consigo fazer a gestão do meu quadro. Já mandei um monte de gente embora aqui na Secretaria de Educação, um monte. Quando uma pessoa não dá certo, troca, não dá certo, troca, não dá certo, troca. E ainda mais, às vezes eu trago uma pessoa que também é inexperiente como eu na área pública, e aí também não dá certo. Agora, eu diria que, por que eu trouxe o Paulo e o Salim como exemplo no começo dessa minha fala? Porque provavelmente, né, se você perguntar para eles por que eles pediram demissão, é porque é muito difícil também ser um gestor público, porque você tem que engolir cargos, você tem que engolir negociações, você tem que engolir coisas que não são o bem da população, e sim acomodações políticas. Né? Então, esse é o problema do Brasil e do mundo. Né? Mas no Brasil isso tem que ser exposto, né? Isso tem que ser combatido, que é a acomodação política para cargos importantes, principalmente. Renato, acho que estou recebendo mensagem aqui que a gente já está falando aí há 1 hora, que a gente tem que ir encerrando o nosso papo. Eu acho que é muito bom ouvir você, porque acho que você é um cara jovem, assim como eu, e as suas palavras são inspiradoras, né? Eu acho que sair da iniciativa privada e se engajar aí na seara pública tem todos esses desafios aí que você colocou, fora aí riscos de ações de improbidade, né? Que vão. Então, a tua coragem de abandonar uma zona de conforto que você estava indo bem numa empresa que, graças a Deus, tem patamares fantásticos e tal, e migrar para a área pública, e ainda mais vindo da comunidade, né? E trazendo aí toda essa questão da educação, que é algo muito enraizado na comunidade judaica e que é muito presente aí na tua trajetória. É algo que nos inspira, é muito, muito legal. Muita gente falando aqui, precisávamos de uns 10, 100 Renatos aí espalhados pelo Brasil, muita gente torcendo aí para você ser o futuro presidente do Brasil, tomara. Queria muito te agradecer aí pelo teu tempo,
Queria chamar a Lara de volta aí, falar que realmente foi um prazer, é muito gostoso escutar aí toda a tua trajetória, teu nome surgiu aí na mídia, muita gente sabia que você estava lá no Paraná, mas acho que pouca gente tinha escutado da tua boca o que você está fazendo, quais são as tuas ideias, o que você pretende, e parabéns, muito, muito, muito legal. Lara, com você. Renato, olha, você deu uma aula hoje, mas uma aula, eu vou te falar, é inspirador ouvir você falar, e eu acho que é por isso que você faz a diferença no Paraná, porque você fala com o coração, você faz com o coração. Até eu quero ser agora secretária de saúde, quero seguir teus passos, porque vou te falar, tá? É impressionante como você fala. Eu acho que, pelas mensagens que eu vi aqui, que o Fábio também mencionou, é uma coisa assim, surreal. Parabéns. Olha, é um orgulho ter você aqui hoje, e só tenho a te agradecer muito. E queria agradecer o Fábio também, sempre fantástico, e chamar o Abrão aqui para fazer o encerramento. Super obrigada. Lara, só queria, antes do Abrão falar, só queria fazer um agradecimento, assim, só para fechar, né? Primeiro, que todo mundo que quiser ser secretário, eu recomendo, tá? Tome coragem, aprenda, vale muito, muito a pena, é muito gostoso, tá? Segundo, eu queria muito agradecer a minha esposa, Priscila, né, que eu amo muito e que é uma guerreira, companheira, se mudou para Curitiba comigo, agora ama Curitiba, traz equilíbrio na minha vida, uma heroína, né? Então eu não podia deixar de agradecer ela e mencionar. Ela Porque está aí com você? ela está no outro quarto aqui. A gente quer ver ela também, porque tem que saudar ela, né? Então, ela é espetacular, e se não fosse ela, eu não estaria nessa jornada. Ela me apoia, e sem ela eu não estaria nessa jornada. E agradecer meus pais também, que estão aqui, né, que eu amo muito e que estão me apoiando. Um beijão. Eu no começo, antes da gente entrar na live, a gente sempre faz um treino para as pessoas se acostumarem. Então eu disse para o Renato, eu era acostumado a chamar o Renato de Renatinho, né? Aí virou esse Renatão, né? Esse secretáriozão, não é? Que eu vou te dizer a verdade, viu, Renato? Hoje eu e mais 3 pessoas estamos particularmente muito emocionados. E eu vou nomear essas pessoas. Eu me coloco em primeiro lugar porque eu estou aqui falando, mas eu me refiro à Denise e ao Roberto e à Sabina. Você não pode avaliar a alegria que nós temos de ver os nossos filhos, né? A geração dos nossos filhos engajada, inserida, participando da vida brasileira. Você deu hoje a resposta que muita gente queria ouvir, porque ninguém entendeu lá atrás. Renato Feber, ministro da Educação, está aí a resposta. Você respondeu, e todo mundo hoje diz uma coisa só: que pena. Nós lamentamos, sim, que você poderia, com a tua juventude, como você diz, a tua missão, você pegou isso como uma missão. Isso é muito importante, Renato. Então, eu realmente, você sabe que você está falando para uma audiência onde a sua mãe é um membro atuante dessa divisão feminina do Fundo Comunitário, que tem a primeira campanha no mundo. Elas são a campanha mais importante no mundo do Fundo Comunitário. Então, o prazer que você causou a essa gente e poder falar com a gente hoje. Então, eu quero te agradecer, eu quero te dizer que você deu uma aula magna para nós todos. É isso que você disse, é a conscientização. Nós, da coletividade, da comunidade israelita, nós ficamos muito orgulhosos de poder ter um representante ajudando, como todos nós queremos, a resolver os problemas do Brasil. O Brasil tem solução, e a solução passa pela tua geração. A nossa geração talvez tenha sido omissa. A tua não, ela é participativa, e nós temos certeza que haverá uma solução nas mãos desses jovens. Olha, Renato, em nome do Fundo Comunitário, te agradeço muito, e vou me permitir a todos esses nossos
amigos e amigas que estão assistindo hoje, que não deixem de continuar a dar o apoio às campanhas e aos projetos do Fundo Comunitário. Eles têm todos um viés cultural e têm um viés educacional. Sim, nós somos o povo do livro, nós somos o povo da educação. Então, gente, muito obrigado. Essa foi uma noite extremamente feliz para nós todos. Obrigado, Renato. Sucesso na tua vida. Nós estamos aqui para te apoiar. Um abraço. Obrigado, Abrão. Obrigado, gente. Um abração. Valeu. Muito gostoso. Sim.